Portugal, o melhor clima da Europa, considerado o terceiro país mais seguro do mundo, equilíbrio entre vida urbana e contato com a natureza, uma das melhores gastronomias da Europa, um sistema educacional de qualidade, bom sistema público de saúde e a lista é infinda. Mas esse lindo país, que tem várias características boas, esconde um lado oculto. Este vídeo apresenta o fenômeno da xenofobia em Portugal e suas possíveis causas, ou melhor, a possível causa. Mas antes de eu apresentar para vocês aqui toda a narrativa, eu quero mostrar para vocês os 3 principais personagens de toda essa trama. Personagem 1, a política. Personagem 2, os imigrantes. Personagem 3, os portugueses. Senhor, uma pessoa casada, você pode filmar o que você quiser, até pode pôr na internet. Vou pôr. Pode pôr à vontade, olha aqui a minha carinha. Pode pôr na internet. Vou pôr no jornal também, eu vou te processar. Sua porca, vai para a sua terra, sua porca. Brasileira você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira, vai para a sua terra. Estão a invadir Portugal, esta raça. Isto não é possível. Brasileiros burros. Brasil é uma cria mal parida. Que se foda a arte brasileira. Se não fossem os portugueses ainda andavam de arco e flecha, ainda andavam em cima das árvores a comer banana. É coisa que você faz bater no carro? É porque no país dele é tudo merda. Pensei que aqui Olha para isso. Por quê? Aqui é merda. É merda. Só uma pergunta simples. O Brasil existia antes da chegada dos portugueses? Como é que chamava-se esse país e que fronteiras tinha? No Brasil, o ensino deve ser mesmo terrível. Irmão é o país vizinho, Espanha. O Brasil é uma cria mal parida. O termo xenofobia provém do conceito grego composto por xenos, estrangeiro, e phobos, medo. A xenofobia faz, deste modo, referência ao ódio, receio, hostilidade e rejeição em relação aos estrangeiros. A palavra também é frequentemente utilizada em sentido lato como a fobia em relação a grupos étnicos diferentes ou face a pessoas cuja caracterização social, cultural e política se desconhece. A xenofobia é uma ideologia que consiste na rejeição das identidades culturais que são diferentes da própria. O Código Penal português prevê em seu artigo 240 a punição com pena de prisão de 6 meses a 8 anos, relativamente aos crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, com índices baixos nos anos passados quanto à condenação penal por esses delitos em Portugal. Segundo o relatório mundial da ONU sobre migração em 2022, o último publicado pela ONU, existem 281 milhões de imigrantes internacionais, o que equivale a 3,6% da população mundial. No ano anterior, lançado em 2019, o número contabilizado era de 272 milhões de migrantes internacionais, ou seja, 3,5% da população global. Na década de 1970, o total de migrantes internacionais rondava os 80 milhões de pessoas, o que equivale a 2,3% da população mundial. Veja o crescimento exponencial entre as décadas de 70 ao ano 2022. Também o relatório anual sobre migração da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, publicado em finais de outubro, refere que a migração atingiu um recorde histórico em 2022, com 6,1 milhões de novos imigrantes, número que excluiu os refugiados ucranianos. Para M. Pope,
Guadalupe, diretora-geral da Organização Internacional para Migrantes, afirmou que o aumento dos migrantes em todo o mundo se tornou um fenômeno complexo e as decisões de cada país precisam ser tomadas pensando nas pessoas. Para ela, a migração é uma pedra angular do desenvolvimento sustentável, da prosperidade e do progresso, comentou, afirmando que as pessoas em movimento são poderosos impulsionadores do desenvolvimento, tanto nos países de origem como nos países de destino, porque representam novos trabalhadores, novos estudantes, novos empresários, novos familiares, artistas e muito mais. Para ela, a migração faz parte da solução para a maior prosperidade de um país. Portugal é o país preferido por nós brasileiros. Viemos para cá em busca de uma qualidade de vida melhor, novas oportunidades de emprego e também um crescimento financeiro. No último ano, o número de residentes legais estrangeiros cresceu 36% em Portugal. Em paralelo a isso, a xenofobia também cresceu, mas foi 505% entre os anos de 2017 e 2021. De acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, divulgado em 20 de setembro de 2023, os brasileiros são quase 400 mil num país de cerca de 10 milhões de habitantes, sem contar os que estão sem documentos e têm dupla cidadania. Veja agora um vídeo sobre o crescimento de imigrantes brasileiros e de outras nações em Portugal. Em 2022 foi o ano que registou a maior entrada de imigrantes, eram quase 800 mil a viver em território nacional. Há concelhos onde o impacto é maior. Vila do Bispo e Odmira são os que têm mais imigrantes. No entanto, Portugal não está no ranking dos países da União Europeia com mais imigrantes, está em 18º lugar. Esse fator imigratório ganhou muita força no ano de 2022, mais precisamente no dia 25 de agosto, com a criação da Lei número 18 e também a criação da CPLP. Para nós, imigrantes brasileiros ou outros que falam a língua portuguesa, isso foi uma grande notícia, facilitando a mobilidade, a saída e a entrada no país. Enfim, essa notícia foi uma maravilha, mas ela também trouxe o outro lado, o lado obscuro. Dezenas de manifestantes foram às ruas de Lisboa com mensagens contra muçulmanos. Em algumas semanas, o país irá às urnas e o clima político é tenso. Estamos aqui para dizer alto e bom som a Portugal e à Europa toda que queremos nos juntar a este movimento europeu para pararmos a islamização da Europa, que afeta a nossa matriz cultural e a nossa independência histórica desses povos muçulmanos. Um forte aparato policial separou os manifestantes dos passantes. Muitos expressaram desacordo com a marcha dos nacionalistas. Fascismo nunca mais! Fascismo nunca mais! Isto é a pior coisa que pode existir. Tem que haver mais solidariedade num mundo em que a pobreza, a fome, a miséria nos obriga a emigrar para todo lado. Essa lei altera o regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional e cria condições para a implementação do acordo
sobre mobilidade entre os estados membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, celebrado em Luanda em 17 de julho de 2021. Deste modo, entre outras, esta lei inclui alterações à Lei nº 23 de 2007, de 4 de julho, relativa ao regime de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, com o objetivo principal de facilitar o processo de obtenção de vistos e contribuindo para a regularização. O processo de imigração em Portugal tornou proporções políticas intensas. Enquanto de um lado temos o PS que apoia e cria acordos políticos com os países de língua portuguesa para facilitar o processo de imigração, do outro temos um oponente de extrema-direita ou outros oponentes de extrema-direita que trazem totalmente ideias contrárias. Quais foram, então, os resultados dessa ação? Segundo Rui Martins, comentarista do site O Observador, ele descreve essa situação da seguinte forma: perante esta invasão dos imigrantes, segundo ele, os populistas de direita exultam e imitam os seus congêneres europeus e clamam pelos riscos para a sociedade, para a segurança pública e para a perda de emprego. Lá fora, de fato, a imigração foi o principal fator de crescimento do populismo, e cá dentro, dado o agarramento do Chega a esse eixo discursivo, poderá ser o mesmo. Sentimento de anti-imigrantes dos portugueses. Muitos afirmam que o aumento da criminalidade em Portugal é devido ao aumento do número dos imigrantes no país, principalmente brasileiros, caracterizando esse fenômeno como invasão. Contudo, os dados demográficos contradizem tal afirmativa. Os crimes que mais subiram em 2022 foram roubo na via pública e roubo por esticão, 53% da criminalidade violenta. A violência doméstica, mais de 15% em relação a 2021, criminalidade grupal, com uma subida de 18%, e a delinquência juvenil, que aumentou 50,6% em relação a 2021. De fato, a criminalidade no país tem aumentado, tornando Portugal um pouco menos seguro do que era no passado. Entretanto, as pesquisas mostram e afirmam que não é por causa da imigração em massa que o crime vem aumentando, mas por outros fatores. Chinoca, olhos rascavam, comer cães, comer ratos. O negro atende as pessoas nos balcões. O negro trabalha nas obras e é a senhora que levanta os nossos pratos nos centros comerciais. Isso deve ser cheiro de preto. É estressante você ter que analisar se aquele tratamento que você recebeu é por conta da sua nacionalidade ou não. Virou-se para mim e disse: a menina é de onde? Eu disse: eu sou ucraniana. Ela: então pode chamar a outra funcionária. Há algum problema? Eu fiz alguma coisa de errado? E ela: não quero ser atendida pelos estrangeiros. Ouvi, por exemplo, dizerem-me diretamente: não gosto quando falas com o teu sotaque. Como assim não gostas? Não gosto quando falas com esse sotaque. Percebe o meu sotaque? Eu ligo: olha, sobre um anúncio do T1, falaram que estava arrendado, pedi para outro amigo ligar, afinal deram todos os detalhes e marcaram uma visita e tudo. E depois, conversando com seus colegas de casa, e descobre que o único que teve que pagar 3 rendas antes de entrar foi eu. Entrar num restaurante: olha, nós temos uma reserva com X pessoas, não sei o quê. Depois o senhor do balcão, vira a costa à cozinha: olha o menu da Chinoca. E eu estou a ouvir. Quando eu estava trajada, eu estava no autocarro e ligou-me à minha mãe. Como é a minha língua materna e é a minha mãe, eu vou falar pelo telefone com a minha mãe em ucraniano. Quando eu desliguei, as senhoras viraram-se para mim e disseram que eu sou uma vergonha, que eu não devia ter vestido o traje português, que não é justo para os portugueses eu vestir o traje português. São tratamentos diferenciados que são tão normalizados pela sociedade que passam despercebidos não só por quem o faz, mas por nós que recebemos. Eu estava no café com 2 amigos foram embora, eu continuei no café e entrou esse português com a mãe pedindo para ela pedindo para que não desse bebida para ele. Eu fui falar com o dono do café, ele notou que o meu sotaque era português. Isso foi no sábado, se eu não me engano, isso é o dia de Portugal, feriado, mas era um sábado. E ele veio
foi grosseiro comigo e já veio me atacando, dando murro na minha cara, e caí no chão e chute, até eu não, graças a Deus eu não apaguei, mas eu tô com muitos hematomas, dores nas costelas. Então é isso, eu espero que mudem, sabe, essa ótica aí de xenofobia. Pessoal, essa aqui é uma opinião minha, certo? Baseada em alguns artigos que eu li sobre o processo de imigração e xenofobia. Eu percebi que em Portugal, certo? A xenofobia, ela é um processo que é baseado, na verdade, no medo psicológico. Em que sentido? Pense bem, alguns bairros, como mostrei para vocês em alguns vídeos aí, alguns bairros em Lisboa, alguns bairros em Odemira, tá cheio de imigrantes, não apenas brasileiros, mas indianos também. Um português passa na rua, ele só vê aquelas pessoas que não são da sua própria nacionalidade. E isso causa um medo psicológico de perca de cultura, competitividade no trabalho, influência na sociedade, influência na política. Então tudo isso culmina em um tipo de reação. Essa reação é a xenofobia, certo? Isso é retrato de uma política que não foi tão bem pensada como eu acho, que é na minha opinião, certo? Portugal deveria estudar um pouco sobre o processo de habitação, o processo de receber as pessoas, certo? Beleza, recebe imigrantes, precisa de imigrantes, mas precisa também receber muito bem, porque os próprios portugueses, a própria nação se vê um pouco perdida e um pouco amedrontada com tudo que tem acontecido no país. E se você for no meu último vídeo, que eu falei sobre o fim da imigração, né, com as eleições legislativas em março agora, você vai ver muitos comentários, e cuidado, alguns deles pode conter xenofobia. Paralelo a tudo isso que os portugueses veem, o resultado disso muitas vezes é um ato xenofóbico, são palavras xenofóbicas, são ações xenofóbicas. Isso não é certo, isso é criminoso, mas tudo isso é o resultado, certo? De uma política imigratória que não foi bem pensada. E o final é um sofrimento da sociedade e um clamor por novas políticas, por novos governantes. A nós imigrantes só nos cabe ser respeitosos porque não estamos no nosso país, respeitando a cultura, respeitando a sociedade e respeitando o ambiente em que nos acolheu também. Para os portugueses que ainda assim são xenofóbicos, eu lhe peço, cuidado, xenofobia é crime.